Olá, turma! Aqui é a professora Marília e vamos começar a nossa conversa sobre função afim. Vamos iniciar com esse problema aqui, onde o salário da Flávia, que trabalha em uma perfumaria, varia de acordo com o valor chamado de comissão, tá? Essa comissão é 5% do total de vendas realizadas em um mês. Adiciona-se a isso o valor de seu salário fixo de R$ 1.400. Ora, pessoal, a ideia aqui é entender que esse salário ele é composto de duas parcelas diferentes, tá? A primeira parcela é fixa, tá? Então se trata de um valor fixo de R$ 1.400. Já o segundo valor, ele já é variável, que nessa situação aqui é a comissão da Flávia, que representa nesse contexto aqui 5% do valor vendido. 5% do valor de venda. Tudo bem? Nesse caso, a gente pode conjecturar sobre alguns valores de venda. Vamos supor, por exemplo, que num determinado mês, o valor de venda, eu vou colocar aqui como primeiro mês, o valor de venda dela foi R$ 3.000. Como é que a gente faz a conta para descobrir o salário desse mês? Bom, primeiro nós vamos calcular 5% de R$ 3.000 e do total a gente vai acrescentar 1.400, ou seja, a parte variável e a parte fixa. Então vamos lá, pessoal. 5% na realidade é 5 sobre 100, que eu vou multiplicar por 3.000. Tá? E aí eu vou somar com esses 1.400. 5 vezes 3 dá 15. Simplificando aqui 0 com 0, eu tenho 150, né? 5% de 3.000 é R$150, mais 1.400. Isso me dá um total de 1.550, é o que receberia a Flávia nesse mês determinado, onde ela vendeu R$ 3.000 em produtos. Agora vejamos a circunstância dela vender num determinado mês, no segundo mês, por exemplo, R$ 4.000. Bom, se ela vendeu R$ 4.000 de produto, então nós vamos fazer 5% de R$ 4.000 acrescidos de R$ 1.400 fixos do salário dela. Então, nós vamos fazer 5%. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês que 5% é a mesma coisa que 0,05 vezes 4.000 mais 1.400. Só uma maneira diferente de falar da mesma porcentagem, da mesma taxa, tá? Então, 4.000 vezes 5% é 200. Então, R$200 de comissão mais 1.400 de parte fixa no salário dá R$1.600. Certo? E assim por diante, gente. Então, vamos lembrar que no primeiro mês, quando ela vendeu R$ 3.000, ela estava ganhando um salário de R$ 1.550. No segundo mês, quando ela vendeu R$ 4.000, ela vai ganhar 1.600. Então, a ideia é o seguinte, quanto mais ela vende, maior vai ser o salário da Flávia, tá? E com isso, pessoal, a gente pode construir uma tabela.
desses valores que nós fomos experimentando. Então, olha aqui, primeiro eu experimentei o valor de R$3.000. Então, tá aqui o total, ó, 1.550. Se ela vende no outro mês R$4.000, ela vai receber esse total aqui, ó, que vocês estão enxergando, 1.600. Aí, vamos supor agora que ela vai vender R$5.200, né, em produtos. Aí, o salário dela já vai ser o equivalente a 1.660. E assim por diante, pessoal. Concluindo a conversa aqui. Toda vez que a Flávia vender um determinado valor, né, que eu posso chamar de V ou posso chamar de X, que é o que a gente tem o costume, né, de usar como valor desconhecido, a gente sempre vai aplicar os 5% nesse X e depois acrescentar a parte fixa desse valor. E isso vai me dar o salário da Flávia. Então, para descobrir, para fazer o cálculo desse salário, eu precisei fazer a continha aqui da parte variável e da parte fixa. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora, né? Um tipo, um padrão de função, onde nós temos uma situação que varia seguida de uma situação fixa. Vamos então à nossa definição de função afim. Uma função f. Então, vamos aqui. Definição de função afim. É uma função f de R em R, chamada função afim, se tiver coeficientes reais a e b, tais que f de x é igual a ax mais b, para todo x pertencente aos reais. Também podemos representar uma função afim por y igual a ax mais b. Bom, gente, na realidade, o que isso quer dizer, em resumo, é que a função é toda a aplicação de um determinado número que resulta em um segundo número. Esse número inicial, ponto de partida, que vai ser o domínio da nossa função, né, que é o que a gente chama de variável independente, será o x. Então, uma vez que eu conheço o x, como no caso da Flávia, uma vez que eu sabia a quantidade, o valor de venda que ela tinha produzido naquele mês, eu conseguia determinar, a partir de um processo, eu conseguia determinar o salário final. Então, o valor inicial é o ponto de partida, é aquilo que eu vou manipular para chegar no valor final. Então, o ponto de partida é x, determinado por esse primeiro R, porque o meu x pode ser qualquer número real, e o resultando, né, em qualquer outro número real. Então, a gente vai passar por um processo de multiplicação e soma e obtendo assim um valor resultante, que nós vamos atribuir a partir de agora de y, tá? Só para a gente registrar aqui exemplos, né, dessa função afim. Então, eu poderia ter um exemplo aqui, ó, f de x igual a 5x mais 6. Ou seja, assim como no caso da Flávia, eu tenho a parte variável e tenho a parte fixa, tá? Por que a gente usa essa denominação aqui, pessoal? F de x, que a gente está dizendo que existe um valor que está em função de x. Ou seja, para a gente determinar o y, nós primeiro precisamos determinar o x. Ou seja, o y depende do x. O y vive em função do x, tá? Por isso, f de x. Então, esse nosso exemplo aqui, ele menciona esses dois coeficientes aqui, o a e o b. No caso aqui, o coeficiente a é o 5 e o coeficiente b é o 6, certo? Bom, um segundo exemplo poderia ser f de x igual a menos x mais 3. Quem estaria assumindo o valor do a, nesse caso aqui, é o menos 1, porque é o coeficiente que acompanha o x, e o b é o 3,
que é a variável, é o valor independente, tá? Que é o 3 aqui. Um terceiro exemplo seria f de x igual a 2x. Quem seria o A? O 2, porque está acompanhando o x. E quem seria o B? Bom, como não tem nenhum valor acrescido aqui, 2x mais alguma coisa, como não aparece nada, porque esse valor é 0, tá? Mas a gente sempre vai ter esses elementos A e B. O A sempre vai estar acompanhando o x e o B sempre vai ser o coeficiente independente, tá? Esse número que fica ao final aí sozinho. Vamos aqui a mais um exemplo. Esse exemplo está lá no livro de vocês como questão 6. E eu vou resolver aqui com vocês com bastante calma para que vocês entendam mais ou menos o mecanismo do exercício que vocês vão precisar fazer para essa trilha 4. Vamos lá, então. O prefeito de determinada cidade abriu uma licitação para a construção de ciclovias, na qual 2 empresas se candidataram para fazer o serviço. Aí ele vai definir aqui o que é a licitação. É um processo, tá, que os órgãos públicos são obrigados a fazer em determinadas aquisições, tá? Enfim, vamos contratar uma empresa para construir ciclovias. Aí olha que o problema continua dizendo. A empresa A cobrou um valor fixo de R$800 mil mais R$220 mil por quilômetro construído. Então, a gente tem aqui o valor fixo e o valor variável. Já a empresa B cobrou o valor fixo de 400 mil, seguido de um valor variável de 240 mil. Na letra A, ele pede: escreva uma expressão para calcular o orçamento de cada uma das empresas para construir X quilômetros. Vamos fazer aqui a lei de formação da empresa A, a proposta da empresa A. O valor fixo é 800 mil, o valor variável é 200 mil. Eu vou ignorar esses mil aqui, tá? E vou usar os valores um pouco mais inteiros. Então, vou fazer o seguinte. O valor A diz que o total da proposta dele vai ser 200 mil por quilômetro mais 800 mil fixo, certo? E aí eu vou chamar Y de A. Já a empresa B tem a proposta onde o valor final da obra vai ser de 240 por quilômetro construído, mais o valor fixo de 400 mil. Então, na letra A, ele queria essa expressão. Como é que fica a expressão da letra A? Está aqui. Como é que fica a expressão da letra B? Está aqui. Na letra B, calcule o valor cobrado por empresa para a construção de 10 quilômetros de ciclovia. Bom, aqui, pessoal, é só substituição, tá? Então, vamos lá. Se eu vou construir 10 quilômetros de ciclovia, eu vou substituir no lugar do X por 10. Então, para a empresa A, eu farei 200 vezes 10 mais 800. Então, 200 vezes 10 dá 2.000 mais 800. 2.800. Na realidade, é 2.800.000, tá? Como ficaria na empresa B também 10 quilômetros de ciclovia? Seria 240 vezes 10 mais 400. Aqui eu teria 2.400 mais 400, que resulta em 2.800. 2.800.000. E assim, pessoal, vocês poderiam fazer as demais circunstâncias aqui, tá? 5 quilômetros de ciclovia, só colocar o 5 no lugar do X, tanto no plano A quanto no plano B.
70 km de ciclovia. Só colocar 70 no valor do X, tanto para o A quanto para o B. Tá? Então, vou deixar isso aqui por fazer. Só fiz aqui a primeira para que vocês entendessem o processo, tá? Na letra C, ele faz um comparativo. Para quantos quilômetros de ciclovia construída, o valor cobrado pelas empresas será o mesmo. Aqui, gente, as questões começam a brincar com as situações. Se a gente quer, na letra C, se a gente quer que o valor seja o mesmo, a gente vai promover uma igualdade entre essas fórmulas, tá? Então, vou começar aqui de cima, a letra C. Bom, a proposta da letra A, ela se resumiria na fórmula 220 vezes x mais 800. E a proposta da empresa B, 240x mais 400. Bom, se ele quer descobrir quantos quilômetros serão necessários para que essas propostas se igualem, então a gente vai descobrir aqui o valor do x, literalmente igualando essas duas propostas, ou seja, igualando as duas funções, tá? A gente já resolveu bastante situações parecidas com essa, e vocês sabem que a gente agrupa o x num único membro e os números, os valores, né, no outro membro. E aqui a gente vai resolver 220 menos 240 dá menos 20x. Do outro lado, 400 menos 800, menos 400. É claro que se nós corrigirmos esses sinais, né, 20x de um lado é igual a 400 do outro, o valor do x será obtido quando nós fizermos essa divisão aqui, ó. 400 dividido por 20, perdão, 400 dividido por 20, sim, isso mesmo, é equivalente a fazer 40 dividido por 2, que dá 20. Ou seja, em 20 quilômetros, né, se nós formos construir 20 quilômetros, seria indiferente contratar a empresa A ou a empresa B. Exatamente para essa quilometragem aqui, esses valores se igualam. Tá? Então, a partir do momento que a gente entende a situação e escreve uma equação, aí a questão pode pedir o que quiser, que a gente sabe manipular com isso. Tá? É só uma questão de interpretação. Mais uma questão aqui para a gente consolidar bem a ideia. Em um dos planos de locação de carros, o cliente paga, deixa eu pegar uma canetinha aqui um pouco mais viva, o cliente paga R$500 por 7 dias, sem taxa adicional de 700 quilômetros rodados. Caso ultrapasse essa quilometragem, é cobrado mais 35 centavos, por quilômetro excedido, até completar o excedente de 2.000 quilômetros. Vamos lá, a letra A. Escreva a lei de formação da função dentro desse intervalo de 0 até 2.000. Então, vamos supor que essa pessoa chegue até, no máximo, 2.000 quilômetros. Então, ela vai ficar dentro desse pacote promocional aí, tá? Que determina o valor V de Q, ou seja, esse V de Q aqui vai substituir aquela nomenclatura F de X. O que ele está querendo dizer com esse V de Q? Que ele está querendo dizer que o valor ele depende da quilometragem rodada, tá? Então, quando a gente fala F de X, a gente está dizendo que o valor de F, ou seja, o Y, depende do valor de X. Aqui a gente vai dizer que o valor depende da quilometragem. Tudo bem? Então, seguindo aqui, o valor de Q de uma alocação semanal em função da quantidade Q de quilômetros excedente aos 700 quilômetros.
Então, vamos supor que essa pessoa sempre vai exceder 700 quilômetros. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai tentar entender essa fórmula. O cliente paga R$500 por 7 dias. E esses R$500 pode ser considerado a parte fixa. R$500. Tudo bem? Agora, vamos imaginar que ele vai ultrapassar os R$700. Se ele andar só 700 quilômetros, só esses R$500 está pago, né? O aluguel dele. Mas vamos supor que ele ultrapasse esses 700. Essa que é a proposta. Se ele ultrapassar, aí nós teremos uma parte variável desse custo de aluguel, tá? A parte variável é 0,35 vezes cada quilômetro que exceder lá os 700 quilômetros, tá? Como é que fica então a nossa fórmula, que é o que ele quer na letra A? O valor em função da quilometragem é dado por 0,35 vezes Q mais 500. E está feita a letra A. Então, com isso, eu consigo calcular o valor de qualquer quilometragem, desde que ultrapasse 700, tá? Então, 701 ultrapassou 1 quilômetro, aí coloca o 1 no lugar do Q. 720 quilômetros, aí ultrapassou 20, aí eu coloco 20 no lugar do Q. Então, esse Q representa a quilometragem ultrapassada que deve ser paga, tá? Vamos lá para a letra B. O que a letra B está me dizendo? Quanto um cliente paga pelo aluguel semanal do carro se ele exceder 700 km em... aí já começa a querer usar a nossa fórmula. Então, vamos ver aqui na letra B, o que acontece se excedermos 70 km? Bom, aí nós vamos à nossa fórmula. V de 70 é igual a... Qual é o valor se eu exceder 70? Então, vai ser 0,35 vezes 70 mais 500, tá? Aí, a gente vai pegar o 0,35 e multiplicar por 70, tá? Essa multiplicação aqui resulta em R$ 24,50, que eu vou somar aqui aos 500 e dizer que o valor, se eu exceder R$ 70, é R$ 524,50. E assim, gente, qualquer valor que ele queira experimentar, é só pegar esse valor e substituir no lugar de Q na nossa expressão e aí calcular. Tudo bem, gente? Usando esse processo, mais ou menos essas interpretações, vocês vão fazer a atividade proposta aí na trilha 4. Até a próxima, meninos!